o professor, ele guardava muita coisa, ele gostava de organizar as coisas, etc. Né? E era um polemista, né? Para falar das polêmicas. Isso, não vai dar tempo da gente falar de todos. Escolhe uma aí para comentar. Então, mais uma. Né? Exato. Houve muitas polêmicas. Eu ia dizendo, às vezes que a gente foi à Canção Nova, né? Porque nós fomos convidados a participar de um programa televisivo na Canção Nova, justamente no dia em que seria votada a lei da questão dos transgênicos que fizeram entrar células-tronco de carona. Houve uma malandragem ali, né? Sim. E nesse dia, então, houve um programa na Canção Nova e fomos mais 3 alunos, o professor era um deles e o professor Orlando. Fomos em 4 e nesse programa, era um programa ao vivo, participávamos todos nós. E depois, pouco tempo depois, haveria um segundo programa onde participaria apenas o professor Orlando. Então, quando terminou aquele programa, falou, agora vocês têm que ir, nós estávamos lá dentro da Canção Nova, né? Vão até o prédio tal. Você está falando lá no Vale do Paraíba, Vale do Paraíba, lá na isso. Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, exato. E aí, meu celular está querendo tocar. E aí o professor, a gente foi até esse prédio, nós entramos, o Marcelo, havia lá na frente, então, o palco, tendo o programa ao vivo, uma arquibancada de madeira com pessoas sentadas, a porta ficava no fundo. Nós entramos, havia um espaço, e nós ficávamos embaixo da arquibancada. Perdão. E lá na frente... E o programa era um programa carismático, daqueles terríveis. E aí veio uma pessoa e falou, o senhor é o professor Orlando? Eu falei, vai entrar aqui o intervalo. Na hora que entrar o intervalo, o senhor vai lá. E aí, quando voltar do intervalo, já é a sua parte. O professor viu aquilo e ficou muito incomodado. Poxa, como é que tem uma coisa desse carismatismo que eu tanto ataco? E aí, então, o professor, depois ele me falou, e nessa hora eu rezei para Nossa Senhora me tirar dali. Havia um telefone no canto, tocou um telefone, foi uma pessoa, atendeu. Então, alguém aqui é Orlando Fedeli, professor Orlando? Ele falou, sou eu. Aí ele foi lá, atendeu. Ah, pois não. Falou, estão me chamando em tal prédio, na sala de reuniões. Do mesmo complexo? Do mesmo complexo. Então ele se livrou daquele programa. Chegou lá, ele entrou e o professor Orlando falou, ninguém vem, vocês fiquem aqui fora. Ele nunca levava ninguém para não dizer que ele tinha medo. E o professor Orlando não aparecia mais, Marcelo. Aí eu entrei e falei, onde é que ele está? E comecei a perguntar, não, está naquela sala. Na hora que eu fui chegando na sala, ele estava saindo. E com aquele jeito decidido, ele falou, vamos embora. E aí nós fomos aí no carro, ele contou. Chamaram ele lá, falaram, mas o senhor é o professor Orlando Fedeli? Como é que... O senhor não pode falar aqui. O senhor critica o padre Jonas Habib. O senhor disse que o padre Jonas Habib tem livrecos, escreveu livrecos. Disse mesmo. Disse mesmo. São livrecos pelo conteúdo e são livrecos porque são livros fininhos assim. Então não tem conversa, e nessa hora eu cheguei e fomos embora. E por que convidaram, professor? Convidaram porque ali, Marcelo, houve... Bom, tinha uma pessoa da Canção Nova que vinha assistir aulas na casa do professor às vezes. Ele deve ter feito esse meio campo. E ali, como era uma situação de guerra, iam aprovar o aborto, né? A gente só foi por isso. O professor falou, puxa, me chamaram para falar, eu não vou. E Marcelo, o professor falando ao vivo era impressionante. Ele virava para a câmera. Você que está aí em casa, mas com uma pessoa, assim, uma desenvoltura. E eu lembro que nós voltando para São Paulo, eu falei, professor, como é bom a gente vir e fazer alguma coisa por Deus. Ele falou, mas filho, é para isso que a gente existe. Então, o professor era um polemista e gostava de polemizar. Um polemista nato, era impressionante. Então, e a internet, a partir de 99, com o site Monfort, vai dar ao professor uma visibilidade nacional. É aqui que ele vai, a Recife, onde está o Antônio, que acabou de nos escrever, e ele vai para todo lugar. E fundando grupos, né? Foi para o Ceará. O professor Orlando, ele dava aulas, Marcelo, durante a semana na casa dele. Você ia assistir aulas, eu ia, etc. Sábado e domingo na Monfort. Na verdade, era sábado e domingo. Sábado e domingo. Quando o professor Orlando começou a ir aos sábados à tarde a São José dos Campos, que ele dava aulas lá,
em São José dos Campos. Ele voltava para dar aula à noite na Monfort. E isso, puxa, a gente via aqui falando, não dá, também o professor vai se matar desse jeito. E aí foi então que nos organizamos, eu lembro até que eu fiquei responsável por isso, em montar uma agenda de aula para outras pessoas darem aula aos sábados para poupar o professor. Eu lembro disso. E aí começaram outras pessoas dar aula e ele dava aula de domingo. Porque ele não parava de falar, ele ia para Campinas, ele falava o dia inteiro. Ele ia almoçar, era perguntas, ele respondendo, etc. E então ele vai ter 2 polêmicas com o Dom Estevão Bittencourt. Sim. Que eu recomendo muito que leia. Uma que ele trata do Vaticano II. Ele chamava Dom Concílio, né? Foi? Depois ele vai ter uma... Era sobre o concílio. Aliás, muito bem argumentado e em muito alto nível. O professor tratando do Estevão com muito respeito, mas mostrando que ele estava equivocado. Eu não lembro se o Dom Concílio era para Dom Estevão, mas enfim. Eu também agora não sei. Teve uma polêmica, e foi um debate presencial com o Hélio Bicudo. Sim, lembro. Sobre a pena de morte. E o professor citava Robespierre, né? E engraçado como que Robespierre falava na Revolução Francesa é muito parecido com o que falam hoje aqueles que são contra a pena de morte. Mas Robespierre depois vai fazer a guilhotina e vai matar. Vai ser o terror personificado. As mesmas técnicas. E lá nesse debate, se não me engano, o Hélio Bicudo confessou que era contra a democracia. Aí um do assistente falou: nossa, mas o senhor está confessando que é contra a democracia. Lembra disso? Tem. O debate, assim. Eu estive lá. Onde está gravado esse, sabe? Ele está transcrito. Está transcrito. A gravação não sei onde está, mas a gravação, como é um debate ao vivo, tem muita sobreposição de vozes. Então, mas eu vi esse debate. Isso aí foi reproduzido. Foi num sábado, exato. Aí depois ele foi transcrito. Nós temos ele publicado, transcrito, e aí ele sim dá para acompanhar bem, né? Porque lendo fica muito mais fácil. O professor vai ter um grande debate com o Olavo de Carvalho. Sim. Né? Isso aqui vai ser 2000, 2001. É curioso que tudo começou com um elogio que o Olavo fez ao professor. Ele elogiou, minutos depois... ele colocou uma ressalva. Né? Eu lembro que eu estava na casa do professor, olha aqui e tal. E aí a dona Ivone comentou, ela falou, Lando, ele descobriu que você não é da turma. Né? Ele tinha, acho que, lido algo do professor, gostou, elogiou. Acho que depois ele falou, esse é dos nossos. Aí ele pôs uma ressalva. Né? Aí depois vão ter aquele debate, que aí nós transformamos em livro, está aqui, é Sob a Máscara, né? Esse livro tem uma parte final escrita pelo Schlittler, né? O Schlittler, que era um grande conhecedor do pensamento de Olavo de Carvalho, chegou a assistir aulas do Olavo, etc. O professor vai publicar, vai ter depois outras polêmicas. Tem uma polêmica que é pouco conhecida, Marcelo, que foi uma polêmica que nós tivemos com os padres de Campos na época. Sim. Né? Isso aqui nós temos até porque isso aí não ganhou muita publicidade. Não ganhou muita publicidade porque foi muito de um fórum interno, né? De um fórum interno. Mas essa aqui é uma outra história, uma outra história longa, né? Nós tínhamos muita proximidade com os padres de Campos. Vamos deixar de ter aqui, depois dessa polêmica, que foi lá para 95, mais ou menos, faz bastante tempo. E o professor vai polemizar muito na internet. As pessoas escreviam muito, muitos escreviam atacando protestantes. O Saúl da Lagoinha, né? O famoso Saúl da Lagoinha, que quem não leu, eu recomendo muito que leia. Aliás, essas cartas estão sendo transformadas em podcasts. Se vocês acessarem as principais plataformas de podcast, não só o Spotify, mas Google Podcast, a plataforma da Apple, etc., tem lá Foz Carmeli Podcasts. Então, as cartas, o professor respondeu, nós temos 2.200 cartas que estavam no computador dele, que foram publicadas no site Monfort, dizendo. No computador dele havia muito mais. Muitas são cartas pessoais, então isso ele não publicava, e isso aqui nem nós tivemos acesso. O computador ficou com a irmã Ana Maria, né, claro, e muita coisa, acho que ela até, dessas coisas pessoais, pediu até para apagar. Mas das cartas que foram publicadas, das 2.200, nós estamos transformando em podcast
Aqui fica o agradecimento para o Marcão de... Isso, é. Pessoal, tem uma voz, a né? voz do professor Orlando nos podcasts do Marcos, né, que mora em São Carlos, é um grande amigo nosso. Ele é profissional, radialista, além de um grande católico, né? E ele que todas as respostas que são a voz do professor Orlando, as pessoas elogiam o profissionalismo e como a voz está bem posta, é o Marcão que faz isso com muita caridade, ajudando esse apostolado. E então o professor vai ter muitas polêmicas através de cartas. Isso aí também gerou muito frutos, né? Gostaria Muitos. que você comentasse dos frutos. Muitos. Então, aqui, por exemplo, um dos frutos dessas cartas, o próprio Miguel Frasson, que muitas pessoas escreviam o Marcelo para o professor discordando, Sim. né? Para brigar. Isso, porque exatamente. às vezes gostava do conteúdo, mas não da forma. Falava, o senhor é muito polêmico. E aqui é até bom essa conversa hoje, Marcelo, até para desmistificar isso. Muitas pessoas achavam, porque liam as cartas, que o professor era uma pessoa azeda, Isso, mal-humorada, que criticava tudo. Era o contrário. O contrário, professor ele era muito divertido. Muito divertido, era o defensor da alegria. Ele era muito alegre. Otimista, divertido, risonho. Contava muita piada. Muita piada. Vivia assoviando. Estava sempre cantando, etc. Eu lembro uma vez, em meio dos tempos, eu era bem garoto ainda, a gente estava tendo aula de música lá na Monfort, era um sábado à tarde, ele chegou e ficou assistindo o ensaio. E era só teoria de música, teoria, solfejo. Peraí, ele falou. Aí ele foi na lousa, escreveu umas canções, ela falou, pessoal, isso aqui canta assim, ó. E aí ele virou pro professor e falou, precisa dar um pouco de salame também, só pão não dá. E ensinou a gente cantar, a gente ficou fazendo cantoria e tal. Falou, precisa cantar também. Ele era muito alegre, muito divertido, ele... nas próprias aulas, as aulas dele, ele fazia muita bagunça, quando ele dava aulas para nós, né? Logo ele voltava e dava as coisas com muita seriedade, mas ele brincava muito. E quando as aulas de outros, ele também brincava. Também. E o que ele era muito bom nas aulas eram os exemplos. Ele pegava uns exemplos que caíam perfeitamente na coisa. Ele tinha uma visão, ele era muito didático, mas os exemplos dele eram sempre perfeitos. Perfeito. Sempre perfeitos. E os exemplos eram bons na qualidade, como você disse, e na quantidade. Ele dava muitos exemplos. Ele falava que ele observava o olhar dos alunos. E ele percebia que não entendeu. Então, por isso que ele falava, o aluno tem que ver o professor. Nós escutamos com os olhos. Ele falava. Então, eu falava, o aluno fica verdade, assim, ele tem que olhar ele o olhava professor. muito na gente. Exato. Então, para controlar, vendo? Esse aqui entendeu, que ela ficou na dúvida e tal, para ele saber e como... aí ele ia dando... Isso. O professor entendia muito de psicologia, né? Uma vez o Fábio Vanini, que me contou, na Unicamp, quando o professor ia para a Unicamp lá dar aulas... tinha um rapaz que tinha um jeito muito introvertido, etc. E o professor deu a aula, etc. No final ele foi conversar com o rapaz e ele falou assim, filho, seu pai é muito duro com você, não é? Olha. E ele falou, é. Ele assim, era uma pessoa que entendia de pessoas porque ele gostava de pessoas. Ele dizia, nada é mais bonito que a alma humana. Então ele gostava de pessoas, mas ele era briguento, ele gostava de fato de polemizar. Ele gostava de uma polêmica. Ele gostava de uma polêmica, etc. Ele gostava de discutir, gostava de discussões. Então, por exemplo, ele gostava de tourada, naturalmente. Adorava. Eu lembro a aula que ele deu sobre tourada, Marcelo, eu me lembro até onde eu estava, e isso me marcou muito, porque ele explicou todas as regras da tourada, a simbologia, etc. Ele gostava de briga, né? Mas brigar e defender Deus, ele dizia sempre... Cristo está com as mãos atadas na história. Ele não se defende. É preciso que alguém o defenda. Por que não pode ser a gente? Ou quando ele dizia que reclamavam que ele era irônico. Ele era bastante. Para atacar, né? Ele usava muito a ironia. Ele falava, durante toda a história, riram dos católicos.
por que a gente não pode agora rir dos inimigos de Deus? Exato, eu lembro dele falando. E ele falava que o grande medo das pessoas... Era a ironia. É. Porque a ironia, ela arrebenta. Isso, de fato, ele tinha total razão. E ele citava Ironia Robespierre, arrebenta. né? Robespierre caiu quando riram dele. Quando riram dele por causa da louca que ia dar a luz a ele. Ia é. ser a luz do Messias, e esse Messias ia ser Robespierre. E ele foi lá assistir. Então, quando ele chegou, imagina, dias antes, as pessoas, se ele olhava para algum deputado na Câmara, o deputado morria de medo. Agora ele vai me mandar matar. Por causa desse fato, ele caiu no ridículo. Em uma semana, ele estava morto. Bom, sabe que a Ku Klux Klan derrubaram com ironia. Então. Começaram a fazer cartoons, né? Desenhos animados ridicularizando a Ku Klux Klan. Acabou. Pois é preciso saber usar a ironia. Saber usar. Exato. Ele era um mestre. Ele era um mestre da ironia. Usar a ironia. Eu usava muito a ironia. Era uma pessoa... As pessoas podem achar pelos ataques que ele fazia ao mau clero, que era uma pessoa contrária aos padres. Não tem nada a ver. Nossa, nada a ver. Isso nós até zombávamos disso. Aparecia um padre, o professor se derretia. Falava, não, olha só... Ele sempre viu o lado bom. Exato. Ele só era quando muito o padre padroso. Apresentasse ruim Aí ou não. com uma ideia ruim, ele partia para o Aí ataque. não, claro. Exato. Mas na primeira vez, ele sempre tinha uma boa vontade enorme. Uma boa vontade enorme, padres, louco demais. pelos padres, etc. Ele incentivou quando alguns alunos começaram a ir para o seminário, né? E ele ficou contente. E eu lembro até que ele dizia, falou assim, olha, isso aqui é uma grande alegria porque mostra uma aprovação de Deus para o meu apostolado. E depois ele via aqui a chance da continuidade do apostolado dele. Ele viu os alunos ficando padres, particularmente um deles, que o professor Orlando tinha uma ligação muito grande como filho, que o professor sabia que, ficando ele padre, era uma chance grande do apostolado dele continuar, né? Então, era uma pessoa briguenta, mas divertida. Né? Muito divertida. E a pessoa com quem tinha muito acesso, Marcelo. Muito demais. Muito acesso. Eu ia muito à casa dele, ele vinha muito à minha sempre casa. pronto. Sempre pronto. Não era uma pessoa zero afetação. Zero. A gente sempre sabia o que ele pensava. Ele era totalmente transparente. Muito transparente, muito direto, muito franco, muito honesto. Assim, para dar um exemplo que me ocorreu agora, Marcelo. Antigamente, nós tínhamos o costume, né, não íamos à missa nova, como não vamos, né? Mas, enfim, mas comungávamos a missa nova. E um dia, um padre explicou para o senhor, falou, olha, mas comungar é a maior das participações na missa. É bom argumento, né? Foi o que o senhor disse, padre, esse argumento é muito bom, mas eu peço para o senhor licença de falar com o padre Rifan, que sempre nos orientou, porque o senhor achava que não era leal seguir esse conselho sem falar com o padre Rifan. E o padre falou, não, é isso mesmo. Mas enfim, para mostrar como ele era franco e era leal. E também a adesão à inteligência que nós comentamos. Porque se ele tivesse muito apegado, ele inventava com uma desculpa. Não é bem assim e tal. Exato. Ele viu que o argumento era insuperável e falou, tenho que aderir e mudar de opinião. Exato. Então ele mostra como ele tinha a honestidade intelectual. Para ele era a maior das honestidades. A maior das honestidades. Se ele viu que era aquela verdade, ele mudava na hora. A ideia. Para o professor, a verdade era uma coisa que tinha muito Então, se ele peso. Acreditasse numa coisa, provasse que ele acreditava em provou, ele mudava na hora. Mudava na hora. Isso era claríssimo. Exatamente isso. E eu falei aqui da questão da comunhão, né? Comentei lá na aula daquela vez, dos três amores, os três brancos, né? O Papa, Sim, Nossa o Papa. Senhora e a hóstia. Isso ele comentava muito. Comentava muito. E eu me lembro um fato, Marcelo, que eu esqueci de comentar na aula. Houve uma época em que antigamente tinha poucas ou quase nenhuma missa tridentina em São Paulo, né? E houve uma época em que nós assistíamos a missa no rito ucraniano. Isso eu fui muito. Você lá. foi? Fui lá na Vila Alpina. Vila Alpina, isso. Vila Alpina. E o padre... Então, você imagina, era um grupo lá de Ucrânia, daqui a pouco chegou chegou um monte de uma gente multidão. estranha. Exato. Então, a fila da comunhão era muito longa. Eu me lembro, eu estava lá nesse dia. E o padre, então, uma vez pede para a freira da comunhão Eu me lembro com ele. disso. Eu estava lá. Exato. Então, houve aqui
momento de dificuldade. Eu me lembro só que eu estava na fila, eu me lembro que o padre parou a comunhão para passar um pito na turma. Eu me lembro que eu estava na fila do padre, né? E ele deu a comunhão tremendo para mim. Tremendo. Chegou a dar a comunhão tremendo, ele estava nervoso. Foi realmente um momento muito pesado. E você lembra, a fila do padre gigante, a da Gigante, freira não tinha ninguém ninguém. O padre percebeu, deu um pito, mas ficou muito nervoso. E aí eu me lembro, Marcelo, que o professor, olha que coisa, hein? Para não alimentar a fila, ele não foi comungar. E aí eu me lembro que numa outra missa, a coisa tinha dado um pouco uma normalizada. E o padre, então, deu a comunhão. E eu lembro, nesse dia, coincidentemente, eu estava no banco do lado do professor. O professor foi comungar, na hora que ele voltou, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Então, quer dizer, eu conto isso aqui, né? Não tem nenhuma ilusão que o professor O professor santo, chorava, a gente nunca teve isso. O professor chorava muito. Exato. Também. Mas Ele era a muito devoção que ele emotivo. tinha, muito emotivo. No final da vida, sobretudo, ele comentava, falou, agora eu vou atravessar a rua, choro. Ele verdade, muito ele falava emotivo. muito. Se alguém chorava, ele começava a chorar também. Etc. Muito emotivo, bem italiano, uma pessoa muito terna, e que sempre se preocupava com o problema das pessoas.